município editou o decreto 04/2017. Nele, o calendário oficial anual de pontos facultativos, feriados, e nele também existe o feriado de carnaval, o que vem causando alguma insatisfação no comércio local. Nele, inclusive, algumas empresas, por questão administrativa, preferiram trabalhar. Para falar um pouco mais a respeito desses pontos facultativos, feriados, inclusive do município, nós estamos com Anderson Lima, ele que é secretário administrativo. Anderson, algumas empresas preferiram trabalhar, né, no carnaval, mas a prefeitura segue, além do calendário, segue também as normas e leis. Sim, editando a portaria, o decreto, na realidade, 04/2017, a Prefeitura divulgou o calendário anual de feriados nacionais, feriados estaduais e municipais e pontos facultativos. Uma coisa mais recente que nós temos visto aí é a confusão que se dá pelo mau entendimento. Algumas pessoas têm o entendimento que o carnaval se trata de um feriado nacional. E observando a legislação, ela não diz respeito a isso. O que se faz é editar um decreto dizendo que é ponto facultativo, ou seja, os órgãos, as repartições públicas, elas ficam fechadas, dispensadas de exercer suas atividades. Porém, empresas privadas, elas podem, por decisão administrativa, trabalhar ou não. Um exemplo é a Febraban, que orienta os bancos a fechar no dia do carnaval. E um exemplo são empresas particulares que podem, sim, convocar os seus servidores, os seus colaboradores, para se trabalhar nesse dia. O único estado em que se comemora o carnaval como feriado é o estado do Rio de Janeiro, mediante legislação própria, ou seja, uma legislação estadual. No restante do país, entende-se e se é usual que não se trabalhe, porém a legislação não prevê isso. É simplesmente uma questão cultural. Portanto, dá o direito daquele empreendedor, daquele proprietário de empresa, a fazer o chamamento para os seus colaboradores para que se trabalhe no dia, não gerando a obrigatoriedade de se pagar hora extra no dia e, caso o servidor ou o colaborador não trabalhe naquele dia, pode ser inserido falta no seu ponto de trabalho. Ou seja, então, aquele comércio que queira abrir é livre para fazer isso. No município, a prefeitura e alguns órgãos não abrirão. Sim, no município, algumas repartições públicas estaduais e federais que se encontram no município não abrirão, haja vista que foi editado esse decreto. Mas empresas particulares, volto a repetir, empresas particulares, elas podem sim recrutar os seus trabalhadores para que se cumpra o expediente normalmente na segunda e na terça-feira, e assim por diante, por se tratar de um dia em que a legislação não prevê como feriado nacional. Agora, algumas pessoas, como você mesmo frisou, não entenderam isso e estão usando de rede social para se manifestar. Sim, algumas pessoas, na realidade, a maioria das pessoas, elas às vezes não detêm esse conhecimento de que existe uma legislação toda prevendo essa questão dos feriados nacionais, municipais, uma legislação que prevê que o município só pode editar 4 feriados anuais, eles voltados a questões de práticas religiosas, e um deles já se dá pela Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão. E não detém o conhecimento de que o carnaval usualmente é uma data em que não se trabalha, mas que a legislação não prevê isso. E sim, se o empregador, se o empreendedor quiser convocar o teu servidor para trabalhar naquele dia, ele pode fazer isso sem nenhum problema, exceto aquilo que está previsto em convenção coletiva dos trabalhadores. Aí existem os acordos coletivos, os sindicatos que já negociaram isso aí, mas aí são casos específicos, aí tem que ser tratado caso a caso.